A audiência de instrução e julgamento no processo penal é de extrema importância, porque na prática eu observo que a grande maioria das condenações elas vêm fundamentadas em provas testemunhais. Essas provas testemunhais são produzidas na audiência de instrução e julgamento. Então é muito importante para você que é advogado criminalista saber dominar essa audiência de instrução e julgamento para acabar não prejudicando o teu cliente. Então, vou deixar aqui, de forma resumida, 4 pontos muito importantes para você dominar essa audiência de instrução e julgamento e não ter problemas aí no processo do teu cliente. O primeiro ponto que é fundamental é conhecer bem o processo. Quando eu digo conhecer bem o processo, eu não estou falando de ler o processo, eu estou falando de realmente conhecer o processo, estudar o processo. Fazer suas anotações, destacar seus pontos, os pontos principais, saber de forma rápida onde estão as principais peças do processo e, se possível, eu particularmente gosto até dessas principais peças que podem ser utilizadas na audiência. Eu gosto, em época de processo eletrônico, né, eu gosto de imprimir elas e já deixar separadinha para naquela hora da audiência, você precisa achar esse documento rápido, né, e daí você já está com ela impressa ali na sua mão, facilita bastante. O segundo ponto é conhecer o procedimento da audiência no processo penal. Ali no artigo 400 e seguintes ali do Código de Processo Penal, a gente tem tudo destacado, como é que é a sequência da audiência, o que vai acontecer, né? Como é o passo a passo da audiência, de certa forma, já está ali. Então é importante tanto para você ter segurança quando for fazer essa audiência, como para garantir os direitos do teu cliente também, que você domine bem essa sequência, saiba como funciona a audiência de instrução e julgamento, quem vai ser ouvido, quem pode ser ouvido e por aí vai. Outro ponto de extrema importância é você conhecer bem as testemunhas quando você for para a audiência, né? Principalmente as testemunhas de acusação. Saber quem são elas, são policiais, elas têm alguma relação com a vítima, e fazendo um estudo, hoje com as redes sociais facilita bastante, né? Você fazendo um estudo, sabendo quem elas são, você pode classificar elas ali como uma testemunha neutra, amigável ou uma testemunha hostil, né? E com base nisso você já vai pensando, né, com tudo que já existe de prova no processo, o que você vai perguntar para ela, se de repente é importante você fazer alguma pergunta, ou é aquela testemunha que é importante você nem movimentar muito, nem perguntar muita coisa que vai acabar prejudicando o teu cliente. Então é muito importante você conhecer essas testemunhas. E por fim, já fazendo essa classificação das testemunhas ali, principalmente testemunhas de acusação, você já vai fazer um roteiro do que você vai perguntar. Você vai fazer uma árvore ali, né, de perguntas. Você vai fazer uma possível pergunta que você vai fazer para essa testemunha, já vai colocar ali uma possível resposta. Se ela responder tal coisa, eu posso perguntar tal outra coisa. Se ela responder isso, eu já posso fazer uma outra pergunta nesse sentido. Não dá de ir para a audiência de instrução e julgamento sem saber o que você vai perguntar. Então é muito importante você fazer esse roteiro. E também é importante você saber se você vai perguntar ou não para essa testemunha, né? Se de repente ela é uma testemunha hostil, você já observou ali na fase policial que ela está buscando ali prejudicar o teu cliente, alguma coisa nesse sentido, você já tem que saber que você não vai fazer pergunta para essa testemunha, né? Vai no máximo ali esclarecer algum fato, para buscar alguma contradição do que ela está falando, mas você não vai agir ativamente com essa testemunha, porque com certeza ela já vai tentar prejudicar o teu cliente. E olha só, pessoal, esses 4 pontos que nós acabamos de falar, eles fazem parte do nosso treinamento, tá? Audiência de instrução criminal na prática, tá? Então aqui a gente trabalha todas as situações que podem acontecer ali, que sair da normalidade durante uma audiência de instrução e julgamento criminal, e o que você deve fazer caso essas coisas anormais aconteçam, né? E também como você se preparar. Então, olha só, aqui a gente primeiro faz uma parte mais teórica, falando sobre a audiência de instrução e julgamento, comentando ali, como eu falei para vocês, o artigo 400 e seguintes ali do Código de Processo Penal. Depois a gente passa para uma parte bem prática, tá? Que eu botei aqui módulo 2 no campo de batalha. Como ter segurança na audiência de instrução e julgamento, inversão, o magistrado inverteu a ordem, por exemplo, da instrução, o que vai acontecer, o que você pode fazer, como você tem que agir, o que perguntar para a testemunha,
qual testemunha ouvir primeiro, isso é importante, né? Como contraditar uma testemunha, entre várias outras aulas aqui bem importantes. E no final a gente fala também do interrogatório, esse é um ponto bem importante também, né? Se teu cliente deve falar ou não, e várias outras situações, como agir durante. Então, se você já entendeu a importância de audiência de instrução e julgamento, quer melhorar a tua atuação, ou está fazendo a sua primeira ou as suas primeiras audiências de instrução e julgamento criminal e quer ter mais segurança, quer ter mais tranquilidade nesse momento processual importante, eu te convido então para fazer parte do nosso treinamento. Lá eu vou liberar para vocês, além das aulas, material de apoio para você estudar aí. Também vamos fazer algum estudo de alguns casos que aconteceram comigo ou que tiveram bastante repercussão aí nas redes sociais. Também vamos falar sobre jurisprudência específica sobre a audiência de instrução e julgamento. Então, aproveita que eu estou liberando esse treinamento. O valor dele é R$ 98,00, mas eu vou fazer a gente está fazendo aqui uma promoção de lançamento e ele está com um preço especial para o lançamento. Então, de R$ 98,00 por R$ 47,90. Aproveita lá. Então, pessoal, se você já aplicar esses 4 pontos que eu falei aqui nessa sequência aí na sua próxima audiência de instrução e julgamento, eu já tenho certeza que já vai mudar bastante a tua forma de atuar, a tua eficiência nesse importante ato processual. Mas se você quer aprofundar um pouquinho mais, então aproveita aqui a nossa oferta, que ela é por tempo limitado, né? E lá no nosso treinamento nós temos vários outros detalhes que não dá de falar aqui nessa sequência que é tão rápida, né? Então, se você quer aprofundar, não perca essa oportunidade e junte-se aí ao nosso treinamento.